Estamos na segunda parte, indo para o final do capítulo 10 do Portal da Unicidade da Fé, quando o Alter Rebbe estava nos trazendo explicações da Kabbalah sobre o conceito de unicidade de Deus com os seus atributos, como a essência divina, por mais que ela é simples, mesmo assim ela está em perfeita unicidade com a Sefirot, os atributos divinos. E ele nos falou que aqui os cabalistas fazem uso da metáfora de luz para nos ilustrar isso, para nos facilitar a concepção, a compreensão e a conceber esse tema, esse assunto, ou seja, que eles nos remetem a metáfora, o conceito da luz solar em relação ao globo solar. E como nós dissemos, quando a luz solar se encontra dentro do globo solar, dentro do luminar, existe só o luminar. Não que a luz lá não exista, mas a luz está completamente integrada, unificada com a sua fonte, portanto, lá o que se vê, ela não tem um nome à parte, um nome próprio, o que se vê é apenas o globo solar, apenas o luminar. Da mesma forma, as Sefirot, na percepção divina, na perspectiva de Deus, estão sempre dentro dele, em forma perfeitamente unificada, sendo unos com a essência de Deus. Isso que nós vemos diferentes formas de atuação de Deus, derivados de distintas Sefirot, de distintos atributos, isso é apenas na nossa perspectiva, na percepção das criaturas. Mas como nós falamos, em relação a Deus, sempre há essa unificação perfeita. Prossegue o Alter Rebbe elaborando esse assunto e nos diz: Al derech mashal, beyom rishon misheshet yemei bereshit, niglet midat hachesed, klula mikol midotav hakdoshot, urezona vechokmato ubinato vedato, melubashim bach. Ele vai nos dar exemplos para aproximar isso mais ainda, ou seja, exemplos aplicados desse conceito que ele está nos elaborando, como isso consta na Torá, para nos introduzir mais a fundo nesse conceito. Por exemplo, no primeiro dos 6 dias da criação, houveram 6 dias do Gênesis, 6 dias da criação, depois do Shabat, o 7º. No primeiro dos 6 dias da criação, aquilo que prevaleceu, o que predominou, foi o atributo divino de Chesed, benevolência, que foi abertamente revelado, que estava em evidência no primeiro dia. Isso se reflete naquilo que foi criado nas criações daquele dia, é o atributo divino de Chesed, de benevolência. Porém, conforme já explicado, que existe uma sinergia, uma combinação de cada uma das Sefirot com as outras, mas Chesed também continha dentro de si todos os seus outros atributos sagrados. Todos os outros atributos sagrados de Deus estavam em sinergia, combinados dentro de Chesed, e sua vontade estava presente aqui investida, como também a Chokhmah, Binah, Dat, os poderes intelectuais divinos estavam vestidos dentro dele, dentro do Chesed que atuou e predominou e prevaleceu no primeiro dia do Gênesis. Por isso, vez que Chesed, assim como também as outras Sefirot, elas englobam e contêm dentro de si todos os outros atributos também. E da mesma forma, mesmo essas Sefirot de cunho emocional, elas contêm dentro de si, está revestido nelas a vontade divina, como também a luz proveniente dos atributos intelectuais de Chokhmah, Binah, Dat. Portanto, quando se revelou, estava manifesta o atributo de Chesed, a benevolência divina no primeiro dia. Na realidade, dentro dela, ou junto com ela, estavam presentes também todas as 10 Sefirot, mas o que estava em evidência, o que estava predominando era Chesed. Por isso, o Baraba etaor bemamar yehior, שהיא בחינת התפשטות והמשכת האור לעולם מלמעלה, בהתפשטותו בעולם מסוף העולם עד סופו, שהיא בחינת מידת החסד. Por isso ele nos diz, e com Chesed, em seus 2 aspectos,
existe o aspecto revelado de Chesed, como também o oculto. Com Chesed, Deus criou a luz, que é a criação do primeiro dia do Gênesis, com o pronunciamento, haja luz. Ele nos fala que por meio da revelação de Chesed, nesse primeiro dia do Gênesis, Deus fez a luz estender-se e fluir do alto para dentro do mundo. Ou seja, a luz que originalmente estava na sua condição espiritual, mais infinita e ilimitada, através do resto da benevolência divina, Deus fez com que a luz se estendesse e pudesse fluir do alto das alturas espirituais para dentro do mundo, mesmo no nosso mundo físico e terrestre, estendendo-se no mundo de um extremo do universo ao outro. Pois esse é o atributo divino de Chesed, benevolência. Inclusive o Midrash nos descreve, nos fala que a luz presente no primeiro dia ia ser um outro tipo de luz, porque os astros, Sol, Lua, só vão aparecer mais tarde. Então esse era um outro tipo de luz que não dependia dos astros. E essa luz era tão intensa que se fala que podia se enxergar a olho nu de uma ponta do mundo até a outra com essa luz. Por quê? Porque toda essa luz é derivada de Chesed, do atributo de benevolência de Deus. Por isso, ela ia estendendo-se no mundo de um extremo do universo ao outro. Porque tudo isso é decorrência de Chesed, de benevolência. Ou seja, ele nos diz, em primeiro lugar, que a luz a sua origem, ela é derivada do atributo de Chesed, de benevolência, como já vimos anteriormente. Benevolência tem a ver com propagação, com extensão, né? Com se expandir, distribuir, etc. Da mesma forma que a luz, ela ilumina tudo e a todos. E essa é a criação do primeiro dia. Porém, ele nos diz, Rak mipnei sheklula gam mimidat gvura, lachem lo haya ruchani keor shel mala mamash. וגם נתלבש בעולם הזה, שהוא בבחינת גבול ותכלית, שהוא מהלך דווקא שנה מארץ לרקיע, וממזרח למערב. Apenas lembrando, uma vez que nós falamos que existe essa combinação, interação, sinergia entre as Sefirot, por mais que o que prevalecia no primeiro dia era Chesed, mesmo assim ela continha dentro de si também a expressão de Gevurah, que é rigor, contração, retenção. Todavia, visto que o Chesed de Deus, uma vez que ele também contém todos os seus demais atributos, inclusive o atributo de Gvurah, que é contenção, retração, por isso também isso se manifestou na criação do primeiro dia, mesmo na criação da luz. Em que sentido? Que a luz criada no primeiro dia não era espiritual, como a luz original que havia no alto, e da qual ela se derivou. Porque na realidade, quando a Torá nos fala, nos descreve no Gênesis sobre a criação da luz, ela está falando da criação da luz e da sua aparição aqui no nosso universo físico, no nosso mundo terrestre. Então aqui já é uma condensação da luz original, porque essa luz presente aqui é bem diferente, é bem mais limitada em relação à luz espiritual. Isso é um efeito de Gevurah, de retenção, de contração, de limitação, como rigor e severidade, mas isso é a Gevurah, ou seja, mesmo quando o que está em evidência é Chesed, benevolência, mas há expressões de Gevurah limitando, condensando e limitando essa luz, essa expansão, etc. Então, uma vez que Chesed tem dentro de si também Gevurah, que é essa expressão de contenção, etc. Por isso também há essa limitação na luz que foi criada no primeiro dia, que ela não é, que a luz aqui no mundo físico não é semelhante à luz espiritual, não se compara com ela, é bem mais diminuída, bem mais condensada. Ela não é espiritual como a luz que presente nas alturas celestiais, nas alturas espirituais. E além disso, a luz presente aqui no nosso mundo é uma luz limitada. Pode se enxergar a olho nu, com a luz natural, a luz do sol, o que for, mas mesmo assim essa luz, ela tem um alcance limitado, ela tem uma limitação, e essa limitação vem dessa mescla de Gevurah dentro do Chesed, Gevurah que é retenção, contenção, que se faz presente também
dentro da Sefirá de Chesed. Que ele nos diz, ou seja, que essa luz também foi significativamente rebaixada de sua fonte infinita em Deus, para ser vestida nesse mundo completamente finito. Nosso mundo é finito, por isso a luz aqui, em primeiro lugar, ela já não era tão espiritual, já não é tão espiritual como era na sua origem, e ela também não é infinita e ilimitada como na sua origem, porque ela está revestida aqui nesse mundo finito, e sabemos que o mundo é finito, de acordo com a metáfora alegórica que os nossos sábios usam no Talmud, porque uma viagem da Terra ao firmamento leva 500 anos, e ele nos diz que é também a distância de leste a oeste, então pode ser uma imensidão de tempo, de espaço, mas é limitado. Então a luz também presente aqui nesse mundo também é limitada. Isso vem da combinação de Gevurah dentro do Chesed, ou seja, no primeiro dia do Gênesis foi criada a luz como uma expressão de Chesed, benevolência divina, mas isso também foi submetido a limites e limitações pela mescla da Gevurah dentro do Chesed. Da mesma forma, continua nos explicando o Alter Rebbe, V'chen beyom sheini niglet midat gvura klula mishar midot retzono v'chulei. Igualmente, no segundo dia, o que prevalecia, o atributo divino de Gevurah, de rigor, de contenção, de limitação, ele que foi revelado abertamente. Mas, a exemplo do que nós vimos anteriormente, cada um dos atributos contém dentro de si os outros. Porém, essa Gevurah também, portanto, ela também continha os outros atributos e também a sua vontade, a vontade de Deus estava investida nela, etc. Por isso ele nos diz no que se refletiu essa atuação do atributo de Gevurah. No segundo dia, o Bará Baharakia Bemamar Yehirakia Betochamayim Bimavdil Bemaim Lamaim Shehu Bechinat Tzimtzum Ugvurot להעלים מים העליונים, הרוחניים, ממים התחתונים. על ידי זה נתגשמו התחתונים, בהיבדלם מהעליונים, traduzindo o que surgiu no segundo dia a partir da Sefirá do atributo de Gevurah que predominava e prevalecia nesse dia do Gênesis. Com Gevurah, de acordo com o descrito na Torá no Gênesis, ele, Deus, criou o firmamento. E o que é o firmamento? Ele nos diz, assim está descrito no Midrash, assim explicam nossos sábios, que originalmente que há águas superiores e águas inferiores, e antes elas estavam mescladas, e os céus separaram e distinguiram as águas superiores celestiais, que são muito mais elevadas, em relação às águas inferiores que nós conhecemos aqui no globo terrestre. Portanto, se fala que essa divisão, que isso é uma limitação, aconteceu no segundo dia, quando predominava a Sefirá de Gevurah, o atributo de Gevurah. Com Gevurah ele criou o firmamento por meio do pronunciamento, haja um firmamento no meio das águas, e ele separará água de água. E como nós falamos, ele separa as águas superiores das águas inferiores, que é abertamente uma expressão dos poderes de diminuição, limitação, até aqui vai se expandir e não mais, isso vai ficar em cima e isso embaixo. Então isso é uma expressão dos poderes de diminuição e Gevurah, pois a função do firmamento seria ocultar as águas superiores espirituais, que estão num plano mais elevado, ocultar isso das águas inferiores, fazendo as águas inferiores se tornarem físicas ao serem separadas das superiores. É claro que esse conceito de águas, entre aspas, no plano superior é um conceito espiritual, e as águas que nós conhecemos aqui embaixo são águas físicas, né? Mas exatamente isso é produto e fruto da atuação do atributo de Gevurah, que separa e distingue e limita, né, as características das águas superiores e inferiores. Então, isso é o que acontece no segundo dia da criação do Gênesis, quando o que predomina e prevalece é o atributo de Gevurah, de contenção, de severidade, etc., condensação e ocultamento. Tudo isso é derivado de Gevurah. E esse é o papel dos céus, dos firmamentos, que separam, limitam, né,
as águas inferiores, separando-as das águas espirituais superiores que são mais elevadas, e como consequência desse tzimtzum, dessa limitação, dessa contenção, desse ocultamento, é que as águas aqui embaixo se tornam físicas, né? E sem a mesma elevação espiritual do que as chamadas águas superiores. Porém, mesmo no segundo dia, também estava envolvido na Sefirah de Gevurah, também estava mesclado nela o atributo de Chesed. Então, isso que nos diz o Alter Rebbe, Umidat Chesed Klula Ba, Ki Olam Chesed Ibaneh, שהכל כדי שתראה היבשה ואדם עליה לעבוד השם. Porém, o atributo de Chesed também estava incluído no trabalho criativo de Gevurah, no segundo dia. Por mais que no segundo dia prevaleceu e predominava o atributo de Gevurah, mas como nós falamos, os atributos se combinam entre si, e dentro da Gevurah também está presente o Chesed, portanto também havia uma expressão de Chesed, de benevolência, naquilo que aconteceu e foi feito no segundo dia da criação, mesmo que é uma separação limitante, mesmo que é uma ocultação do grau espiritual das águas superiores, etc. Qual a expressão de Chesed, de benevolência nesse dia? Porque o mundo foi... Ou seja, Chesed na verdade está presente e está evidente em todos os dias da criação, conforme as palavras do salmista, Salmos 89:3, que o mundo foi construído por meio de Chesed. Então o mundo inteiro, toda a obra do mundo tem a ver com Chesed, de modo que toda atividade criativa é, em certo sentido, uma forma de Chesed, tem como objetivo benevolência, acima de tudo ou nada mais, como a gente vê no segundo dia, todo esse processo de criação do firmamento, separando a espiritualidade da matéria, separando as chamadas águas superiores das inferiores físicas. Por que aconteceu tudo isso? No final das contas, na linguagem de Gênesis 1:9, foi para que apareça o solo seco depois dessas águas físicas aqui. Se fala que no momento inicial as águas cobriam toda a crosta terrestre, todo o globo terrestre, até que Deus dá um comando das águas se separarem. Por um lado, uma expressão de Gevurah, também separação, limitação, até onde elas se estendem, mas por que Deus dá essa ordem das águas se separarem? Para que surja a terra, para que surja o solo, para que apareça o solo seco, onde o ser humano possa pisar, morar, habitar, a fim de que os seres humanos sirvam a Deus sobre ele. Ou seja, aqui o Alter Rebbe nos explica que mesmo no segundo dia, quando prevalecia o atributo de Gevurah, e houve condensação, limitação, etc., no final das contas, embutido dentro disso, há uma expressão de Chesed, de benevolência. O objetivo disso também era possibilitar a existência do ser humano, ou seja, criar um meio onde ele possa habitar, residir, etc. Ou seja, no final das contas, como nós falamos, o mundo todo é constituído a partir de Chesed e bondade, apenas que às vezes ela vem mesclada ou às vezes até camuflada através de outros atributos. Por isso mesmo, no segundo dia, quando parece prevalecer o oposto da bondade, rigor, contenção, retenção, etc., limitação, mas o objetivo disso também é bondade e benevolência, porque, como nós dissemos, na sequência dessa separação das águas superiores com a inferior, em seguida vem a separação das próprias águas inferiores, se recolhendo e fazendo surgir a crosta terrestre, onde o ser humano poderia lá, no final, habitar, e com isso servir a Deus. V'chen kulam. A exemplo do que o Alter Rebbe nos trouxe sobre os primeiros 2 dias da criação, ele nos diz, e assim sucessivamente com todos os outros atributos, assim acontece também com todos os outros atributos nos dias restantes da criação. Ou seja, assim como nós explicamos, que no primeiro dia prevalecia o Chesed, e o segundo dia tinha a predominância de Gevurah, assim acontece também com todos os 6 atributos de ordem emocional, Malchut é separado, que eles predominaram em cada um dos 6 dias do Gênesis, e a partir deles, através da sua atuação, da sua energia, foram criados os respectivos seres e criaturas que surgiram em cada um dos dias do Gênesis. E ele nos diz,
Assim ocorre também na criação e na conduta ou na manutenção de todos os seres e criaturas, ou seja, na nossa perspectiva, na nossa percepção, nós damos nomes a isso, nós vemos e percebemos a luz que surgiu no primeiro dia como um ato de benevolência, já o firmamento que separou, que restringiu, que limitou, no segundo dia nós vemos isso como um ato de gevurah, de rigor, de severidade, de ocultamento, mas no fundo, na realidade, e a própria combinação entre as sefirot, por mais que elas parecem antagônicas, por mais que elas parecem opostas, como Chesed contra Gvurah e etc., mas isso que elas se combinam, tudo isso é para nos indicar que na realidade elas estão plenamente unificadas e combinadas. Por quê? Porque todas elas estão perfeitamente integradas com a essência divina, que é uma e única. E isso que para nós parecem distintas formas de atuação, e às vezes até contrárias, é só na nossa perspectiva, só na nossa percepção. Ou seja, para nós, que nós vemos, por assim dizer, a luz como se ela estivesse fora da sua fonte, fora, como a luz do sol, fora do globo solar, não é? E por isso nós temos uma percepção particular ou própria, isso parece Chesed, etc. Mas, conforme elas estão na fonte e raiz, e na verdade elas estão sempre na sua fonte, raiz e matriz, que é a essência divina, só que nós, criaturas limitadas, não percebemos isso, mas na percepção de Deus elas estão sempre perfeitamente unificadas e integradas. Com isso ele nos conclui, trazendo mais uma vez, lá do Tikkun Ezor, da introdução do Zohar, as palavras de Eliyahu Hanavi. זה שאמר אליהו בתיקונים שם, לאחזה איך יתנהג עלמא בצדק ומשפט כולי, צדק יהודין משפט יהוא רחמי כולי, כל הלאחזה איך יתנהג עלמא, אבל לאו דאיתלך צדק ידיע דיהודין, ולא משפט ידיע דיהוא רחמי, ולאו מכל ענייני מידות כלל. Conclui o Alter Rebbe nos dizendo que essa noção de que a Sefirot tem dois aspectos. Existem as Sefirot como elas são vistas por nós, com uma identidade própria, cada uma como um atributo específico, com uma atuação própria, etc. Isso é na nossa perspectiva, na nossa visão. Mas existem as Sefirot conforme elas são na realidade e se encontram na visão e percepção divina, conforme elas estão perfeitamente unificadas e integradas com a essência de Deus, onde lá só existe a essência de Deus e nada mais. Então, essa noção de que a Sefirot tem dois aspectos é a mensagem da afirmação de Elias no Tikkun Ezor, quando lá Eliyahu nos diz, para mostrar como o mundo é dirigido, quando ele se refere a Sefirot, fala que isso ocorre para mostrar como o mundo é dirigido, ou seja, para nós, mundo, a gente percebe o mundo sendo dirigido por intermédio, por meio desses atributos, com justiça e legalidade. Justiça é o atributo de julgamento como se fosse Gvurah, enquanto que legalidade é o atributo da misericórdia associado com Chesed ou Rachamim. E ele nos fala ainda nas palavras de Eliyahu Hanavi lá no Tikkun Ezor, que na realidade toda essa atuação dos atributos divinos, tudo isso é para mostrar, ou seja, mostrar para nós, nossa percepção, na nossa visão, como o mundo funciona, porém na prática em relação a Deus, mas não que Deus, tenha uma justiça severa conhecida, que é julgamento, ou seja, quando a gente fala em Gevurah, aos nossos olhos isso é uma Gevurah, uma separação, uma retenção, um ocultamento, etc. Mas em relação a Deus, ele nos diz, não é que tu tenhas uma justiça severa conhecida, como nós conhecemos, que é julgamento, nem uma legalidade conhecida, que é misericórdia, o próprio Chesed divino não é como o Chesed que nós concebemos, não possuis absolutamente nenhum desses atributos. Na essência de Deus, não existem esses atributos. Deus, na sua essência, ele não possui nenhum desses atributos. Como dissemos, a essência de Deus é simples e não composta. Portanto, todos esses atributos que aqui no Tikkun Ezor são chamados, por exemplo, de Tzedek ou Mishpat, eles são apenas para a condução e regência do universo, através dos atributos de, por exemplo, de rigor e de misericórdia. Porém, ele nos fala
que isso que eles são chamados e têm nomes específicos ou características próprias é apenas ao nosso ver, na nossa perspectiva, para nós percebermos, como nós percebemos que Deus conduz o universo ao nosso ver. Porém, na prática, na essência, na origem, como esses atributos são ou estão em relação a Deus na sua essência, lá eles nem têm identidade própria, eles não têm característica própria, não são como são conhecidos e como são percebidos por nós, criaturas, como isso Chesed, isso Gvurah, isso Rachamim, mas sim estão perfeitamente unificados com Deus ao máximo e nem têm nome ou identidade própria. O que há é apenas e tão somente a essência de Deus.